O ano de 2021 já está batendo na nossa porta e no vídeo de hoje a gente vai ver as perspectivas tanto da economia quanto da Bolsa de Valores para o ano que está ali, ó, logo chegando na nossa frente. Então, vem junto comigo que o conteúdo tá muito especial para você. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Antes da gente começar a falar especificamente sobre as perspectivas aí para o ano que vem, quero fazer um convite para quem quer aprender cada vez mais a investir de uma forma melhor, sólida, com bastante conhecimento, que é o diferencial na Bolsa de Valores. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição link da lista VIP do Hobby. Você se cadastra, a partir do dia seguinte você vai receber 100% gratuitamente na caixa de entrada do seu e-mail, aula 1, aí depois aula 2, no outro dia aula 3, no outro dia aula 4 e assim por diante. O ano de 2020 é cheio de altos e baixos, literalmente. No começo do ano a gente estava com uma perspectiva muito boa, não só no Brasil, as bolsas globais, e aí nós tivemos a pandemia e depois uma retomada. E o momento que nós nos encontramos agora é esse daqui, ó. Então, índice Dow Jones é recorde histórico, o S&P 500, que é o Ibovespa norte-americana, recorde histórico, Nasdaq recorde histórico. O Ibovespa, ele já retomou o seu nível pré-carnaval, tá? Então ele vem também tendo uma toada bem grande na sua recuperação. O dólar nas últimas semanas vem se enfraquecendo perante ao real, mas quando a gente analisa a longo prazo, já mostrei isso ao longo de vários vídeos, o dólar sempre vem se valorizando, mas no curto prazo ele fechou aí em mais uma queda. Então, para o pessoal que investe no exterior como eu, fica até mais gostoso você mandar dinheiro para fora, que daí você consegue comprar mais dólares para o aporte. Então, para você dar uma olhada como é que está o ano de 2020, o Ibovespa quase está no 0,0 já, tá? Então, aqui comecinho do ano, perspectiva muito boa, aí a queda aqui por causa da pandemia e gradativamente a gente veio se recuperando. Então, no ano de 2020, a queda é, no momento, apenas de 4%. E por que está tendo tanto otimismo assim nas bolsas globais, né? Não só na brasileira, no mundo inteiro? Primeiro, por causa das vacinas. Então aqui, inclusive, essa semana que está se iniciando aí, o Reino Unido já falou que vai começar a distribuir a vacina do Covid. É o primeiro país que vai, de fato, fazer uma vacinação em massa. Outro país gigantesco também, que é importante para a economia global, a Rússia. A Rússia também já começou a vacinação na capital Moscou. E no Brasil, como é que está a história? Bom, para variar, o Brasil sempre tem uma pimentinha a mais, né? O governo federal, ele falou que iria começar o processo de vacinação da população brasileira em março de 2021. Beleza. Aí o Dória falou, olha, os brasileiros de São Paulo, eles vão receber a vacina já em janeiro. E aproveitou para dar aquela cutucada no Ministério da Saúde, né? Todo mundo sabe que o Dória e o Bolsonaro, eles ficam brigando o tempo inteiro. E na questão da vacina, tá evidente isso daí, né? E qual que é o grande problema dessa questão? Cara, é porque assim, o Brasil, apesar dos estados terem ali certa autonomia em alguns assuntos, o Brasil é um país só. E as pessoas não são proibidas de ingressar no outro estado, né? E aí que vem a grande preocupação dos especialistas, um eventual turismo da vacina. Porque, pô, pensa assim, o cara que mora no Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai ter vacina só em março e digamos que ele seja de um grupo de risco. Será que esse cara não iria viajar até São Paulo para tomar a vacina antes, em janeiro? Né? Provavelmente muitas pessoas iriam ter essa ideia. Essa é uma das grandes preocupações aí, com essa, até foi cunhado esse termo aí, turismo da vacina. Mas nem sempre o mercado financeiro ele reflete exatamente o que está acontecendo na economia real. E o que eu vou mostrar agora aqui para você é o reflexo disso daí, tá? Nos Estados Unidos, as bolsas, você viu, recorde máximo, top histórico, beleza. Só que na economia real, a gente está vendo uma desaceleração. E um dos indicadores bem legais para você acompanhar é a criação de empregos, as vagas líquidas geradas na economia norte-americana. E esse gráfico aqui mostra um período bem legal para você. Olha aqui, o auge da crise, você teve aqui um ponto extremamente fora da curva, né, o outlier aqui, mas depois você teve uma retomada de criação líquida de empregos. Mas você percebe que nos últimos tempos aqui, ó, não é que vem, não é que está negativo, mas vem desacelerando. E em novembro foram criados 245 mil postos de trabalho nos Estados Unidos. A estimativa de Wall Street era 440 mil e já é uma forte desaceleração, né? Porque em outubro foi criado 610 mil. Então você vê que vem desacelerando gradativamente. E por que essa desaceleração? Porque estão sendo retomadas
as restrições, né? Então, várias cidades já adotaram uma restrição mais forte, mais intensa, principalmente em várias cidades desses estados que você está vendo aqui, que são estados super populosos. Olha o gráfico aqui de todos eles, olha, nos últimos tempos a retomada aqui do aumento de casos. Então eles voltaram às restrições, isso faz desacelerar aqueles dados que a gente acabou de ver. Mas apesar disso, a gente tem um outro indicador que dá um pouco mais de tranquilidade, que é o quê? Taxa de desemprego. Então a taxa de desemprego ela teve uma baita explosão aqui, né, no auge da pandemia, e depois gradativamente veio caindo. Estímulo para lá, estímulo para cá, um monte de pacote aí que o governo americano concedeu. Atualmente está 6,7. Já foi muito pior, né? Mas atualmente está 6,7. E algo que eu sempre falo nos Hobbycasts, que está aqui inclusive na descrição para você ouvir os podcasts de manhã que eu sempre posto, é o PMI. O que é basicamente o PMI que eu vou mostrar para você? Você vai ver que são números e tudo aquilo que está acima de 50 significa expansão da atividade. E tudo aquilo que está abaixo de 50 é retração da atividade. Então, por exemplo, aqui o PMI dos Estados Unidos. O que você percebe? Eu até tracei uma linha amarela para facilitar a sua visualização. Tá? Aqui é o número 50 que eu acabei de explicar para você. Então, a gente teve aqui um período muito conturbado, mas depois, olha só, a gente teve aqui uma expansão da atividade nos Estados Unidos, né? Nos últimos tempos aqui. Estou acima da linha amarela que eu tracei para você. E a China, que é aí hoje a segunda maior economia do mundo, também apresenta crescimento e expansão das suas atividades, né? Tanto é que essa notícia mostra aí o PMI da China crescendo, né? E o mais louco de tudo é que, cara, já são 9 meses seguidos de expansão da atividade chinesa. E recentemente também saiu o PIB brasileiro, né? Foi um recorde histórico, 7,7% no terceiro trimestre. Só que é importante ressaltar que ele vem de um outro trimestre anterior que teve uma retração muito grande. Eu vou mostrar isso para você vai entender melhor aqui no gráfico. Então, olha só, primeiro trimestre de 2020, ele houve uma queda aqui de 1,5%. Beleza. Só que daí no segundo trimestre de 2020 foi uma queda de 9,6%. Então, essa variação trimestral aqui, se não tivesse essas quedas anteriores, seria um número excelente, sensacional, tipo China. Mas não é o caso. É porque a base comparativa anterior veio muito fraca, tá? Então, você não pode se deixar enganar, só, terceiro trimestre e tal. Mas como é que foi o segundo e como é que foi o primeiro? E quando a gente pega as estimativas da XP, eles sempre fazem umas estimativas do research, o pessoal de research deles, eles esperam que o PIB de 2020 feche com menos 4,6, tá? Só que para 2021 é esperado já um crescimento bacaninha aí de 3,4%. E já que a gente está falando de estimativas, né, tem também a estimativa da inflação, pô, isso daí é super importante para o seu bolso. Eles fizeram recentemente uma revisão de IPCA para 2021, eles estavam esperando 3,6, mas a gente teve aí reajuste de remédio, teve reajuste da energia elétrica, tudo para estourar em 2021. Então eles revisaram que a inflação em 2021 passou de 3,6% para 3,8%. E quando a gente pega outro top player do mercado, né, já traçando as perspectivas para 2021, o Banco Safra fala que para o time deles lá, o que acontece? O Brasil vai ter essa retomada econômica em 2021 desde que seja preservado o teto de gastos, o tão falado teto de gastos e fruindo-se também de várias reformas levadas a cabo. Pois bem, então você percebe que tem dois pontos cruciais aí para 2021 para você ficar no seu radar. Reformas é importante e manter e respeitar o teto de gastos no Brasil. Continuando nossas projeções para 2021, o Bank of America está projetando o Ibovespa em 130 mil pontos, mas assim como o Banco Safra, ele vê risco devido a uma, até cunhou aqui um termo, né? Vacina fiscal. Rob, como assim, né? O que seria essa vacina fiscal e quais são as perspectivas mais detalhadas aí do Bank of America para o Brasil? Bom, vamos lá, eu separei aqui os principais pontos. O principal motor para a valorização do Ibovespa aí em 2021 e 2022 são aqueles setores cíclicos. Por exemplo, aqueles que têm grande peso no índice Ibovespa como materiais básicos, que são commodities, setor de energia elétrica e também o setor financeiro, principalmente os bancões. E em relação à vacina, significa o quê? Significa que não há vacina para doenças fiscais. Então, mais uma instituição financeira batendo ali na tecla da necessidade de você manter o teto, de você também fazer reformas e você
tomar cuidado com esses déficits que o Brasil é campeão, né? Vamos aí ver outra instituição financeira e suas perspectivas para 2021. Goldman Sachs, um dos bancos mais famosos do mundo, estima o Ibovespa em 125 mil pontos em 2021. Então você percebe que os gringos estão bem animados com o Brasil para o próximo ano. E aqui eu também separei algumas coisas bem importantes do relatório do Goldman. Olha, eles destacam que o Brasil seria uma região tática preferida em commodities. Então, olha, o Bank of America falou de commodities, o Goldman Sachs falou agora de commodities, tá? E outra coisa que eles gostam bastante para o Brasil é o setor bancário. Também vimos outra instituição falando do setor bancário. Então são 3 setores que as top players do mercado estão de olho para 2021. Vamos repassar rapidinho. Commodities, ok? Setor elétrico e também o setor financeiro, principalmente os bancões. Isso se reflete muito nas carteiras dessas grandes instituições, né? Começando aqui com a carteira do Safra, olha só como é que tá a última carteira de dezembro, já ali visando 2021. 2021 tá alguns dias da gente já, pessoal. Então olha só, 30% da carteira está em serviços financeiros, né? 11% em mineração, 10% petróleo, ou seja, a parte de commodities aqui visível, né? 6% de siderurgia, que está totalmente ligado com commodities, traduzindo os setores em ações. Então, dá uma olhada aqui, ó. Bradesco, eles estão recomendando para a carteira, Banco do Brasil, Itube. A gente tem a B3, que é até considerado setor financeiro, mas não é bem um bancão, isso é importante ressaltar. Mas lá de commodities, pô, Petrobras, que é petróleo, temos ali a Bradespar, que tem uma participação muito grande ali no setor de mineração, né? A própria Vale, especificamente, a Gerdau, que é siderurgia, mas está ligado à questão também de commodities. Indo para outra instituição financeira, que é o próprio BTG Pactual, eles também estão atribuindo bastante peso, ó. Olha aqui, Vale, 15% de peso na carteira, né? Que é commodity. Petrobras, petróleo, 10%. Temos aqui Gerdau, materiais básicos, mais 10%. Suzano, papel e celulose, também é commodity, ó, mais 10% aqui na carteira. E eles também têm uma carteira de dividendos que mostra a predileção por outro setor lá, que a gente viu que é o setor elétrico. Então, olha aqui. A Transmissora Paulista, a Taesa e a Engie, só somadas que 60% da carteira de dividendos, tá? E tem também o BB Seguridade, que é o setor financeiro. Vamos para outra carteira para você ver isso, olha só. Bradesco, setor financeiro, então também estão confiando bastante aí. Santander, outro bancão, né? E aqui Vale mais uma vez, estamos falando de commodities. Vamos para outra instituição financeira, a XP, aqui ó. Temos setor financeiro, Banco do Brasil, aqui commodities, Petrobras, Vale, a própria Gerdau. E na carteira de dividendos da XP a gente vai ver aquele setor bem famoso de dividendos, a energia elétrica. E aqui só tem espaço para energia elétrica, então a STT, Energias do Brasil, a Engie, a Taesa, enfim, né? Então você percebe que tá tudo congruindo para aquilo que a gente viu dos 3 setores. E você, quais são as ações que você tem nesses 3 setores que a gente falou? Commodities, bancos e também o setor elétrico. Escreve aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. O papo tá bom, tá gostoso, mas infelizmente a gente chegou ao final. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.